1, do verso 1 ao verso 11, e diz assim a palavra do Senhor. Vamos ao que interessa, né? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, te louvamos por tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, ilumine os nossos entendimentos, ó Deus, que nós possamos compreender tua palavra, que essa palavra desça ao nosso coração e transforme em atitudes práticas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, amém. O nosso tema hoje é reconstrua. Amados, entre os dias 6, na verdade o dia 6 e o dia 9 de agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial estava já quase no fim, mas ainda havia alguns lugares de grandes conflitos. Os aliados, liderados pelos americanos, onde tinham ingleses, canadenses e outras nações que apoiavam aquela frente na Segunda Guerra, os Estados Unidos, principalmente, fizeram uma investida no Japão. Havia muita resistência e resolveram atacar algumas cidades estratégicas, onde havia um número significativo de soldados. E, pela primeira vez na história, o homem utilizou de armas nucleares. No dia 6, atacaram Hiroshima, no dia 9, Nagasaki. Mais de 240 mil pessoas morreram naqueles ataques. Aquelas duas cidades ficaram destruídas. Em poucos dias, o Japão declarou rendição, assinou o tratado de rendição, entregando armas. Até hoje o Japão não tem exército. Quem conhece a história aí, o Japão ele tem um limite de atuação, porque teve que se render naquela guerra. Hoje a sede americana lá, e o país ficou devastado. Essas cidades sumiram do mapa naquele contexto. Quando nós pegamos a história, vemos as fotos, alguns vídeos ainda da época, é chocante.
É chocante. Tamanha covardia foi aquilo. As cidades ficaram ruínas, virou cinza. Cinza. Boa parte das construções naquela época não era ainda alvenaria, então, e o que era, ficou muito destruído. E a nação teve que juntar os cacos, renascer, reconstruir, reedificar a moral da nação e a estrutura física da nação. Já há algumas décadas o Japão está entre os países mais sólidos financeiramente do mundo, bem construído, bem estruturado. E essas cidades que foram dizimadas são bonitas cidades hoje. Tudo foi reconstruído. Aquilo não ficou apenas no caos, mas como uma fênix, eles saíram das cinzas, reconstruíram a nação. Reconstruíram a nação. Era preciso então reconstruir. Não é muito diferente do que aconteceu com Jerusalém. A nação de Israel foi se afastando do Senhor e começou a negligenciar os preceitos básicos da fé judaico-cristã, abandonando os mandamentos. Deus começou a enviar profetas dizendo: olha, se a nação não se arrepender, eu vou trazer juízo. E como a nação não se arrependeu, e esse era o reino do sul, de manhã eu falei um pouquinho sobre o reino do norte. Aqui está Judá e Benjamim com sede em Jerusalém, o reino do sul. E no ano 586, os babilônicos vinham dominando, era um império muito forte na época, vinham dominando, entraram pelas terras dos primos dos judeus e arrasou Jerusalém. Acabaram com a cidade. A quem tinha algum vigor foi levado cativo para trabalhos escravos. Os mais inteligentes e nobres foram selecionados, entre eles Azarias, Misael, Ananias e Belsazar, ou Daniel. Foram separados para servir no palácio, com uma estratégia de dominação, usando esses jovens inteligentes para dominar sobre aquele povo alcançado, para que os impostos, os recursos parassem dentro da Babilônia. Boa parte da nação foi exterminada, literalmente. Ficou para trás quem conseguiu fugir, se esconder, aleijados, velhos, doentes. As muralhas foram derribadas, onde podia colocar fogo foi queimado. Então a nação ficou desfacelada, destruiu-se o templo, que é o centro de adoração, destruiu-se os lugares políticos da nação, perdeu-se o governo, o rei foi levado cativo, então a nação ficou naquela miséria. Já passaram quase 70 anos, começa agora a promessa do Senhor de que seria esse o tempo de juízo, que a nação ficaria cativa por causa da desobediência e depois retornaria. Então esse é o contexto de Neemias, do livro de Esdras, é o retorno do povo. Durante 70 anos, algumas pessoas resolveram andar com Deus, apesar do cativeiro. Mas boa parte, ou grande parte da nação permanecia dura. Se você ler o Salmo 137, é retrato de um coração não quebrantado, que o povo volta para a terra, e no Salmo 137 o salmista narra algo dramático: o povo parou de cantar os louvores do Senhor. O povo poderia ter sido um povo missionário na Babilônia, mas na Babilônia o povo se babilonizou, endureceu o coração, e diz que quando eles trabalhavam perto dos ribeiros que ali haviam, diz que eles penduravam suas harpas. Os babilônicos pediam que eles cantassem os hinos de Sião, e eles diziam: como podemos cantar os hinos de Sião, se nós estamos em terra estranha?
Amados, nós caminhamos em terra estranha hoje, somos cidadãos dos céus, e nós não podemos pendurar as nossas harpas. Precisamos cantar os hinos de Sião aqui. Esse povo cumpriu 70 anos, e alguns desses, da nação de Israel, tinham vida com Deus. Entre eles, Neemias. Neemias passou por as mudanças de império. Artaxerxes era o rei naquele período, e diz que nesse período Neemias recebe uma notícia da nação. As pessoas estão voltando a um novo império que está governando, e a ideia agora é voltar para a terra, mas a terra está destruída, voltar para o meio do caos. Diz o texto que ele recebe uma visita de um dos seus parentes, e ele recebe a notícia de como estão as coisas. As coisas estão como estavam, ou seja, pior ainda, só os cacos, a nação está destruída. E diz o texto que ele se levanta para fazer a diferença, para a reconstrução. Neemias não tinha mais nada a ver com aquilo. Quantos anos longe da nação, conseguiu o seu lugarzinho ao sol, ele tinha sua zona de conforto, estava num cargo de confiança do rei, tinha um lugar garantido, seguro, mas resolveu olhar com misericórdia para os seus irmãos e para a sua nação. Tendência nossa é nos afastar daqueles que estão menos privilegiados. Tendência nossa é olhar para o umbigo, para a nossa realidade, e procurar o nosso bem-querer, a nossa segurança, em detrimento dos demais. E fazemos isso mesmo, meus irmãos. A não ser a graça de Deus em nós, para mudar essa disposição do nosso coração, nós vamos ser sempre assim, exclusivistas, egoístas, humanistas, e nós não vamos nos importar com o próximo. Às vezes nem com a cidade, com o bairro, com a rua, muito menos com a nação. É preciso, e precisava naquele contexto, de alguém que se levantasse para reconstruir, para restaurar, para reedificar, trazer a esperança de volta, minimizar o sofrimento daqueles que ali ficaram. Era preciso renascer das cinzas, reconstruir suas vidas. Esse é o nosso tema hoje, reconstruir. Eu queria tirar algumas lições aqui nesse texto, sobre essa história tão bonita. Quem conhece a história, em 52 dias, Neemias lidera a reconstrução, a resistência de inimigos, de dentro e de fora, mas a mão do Senhor estava sobre ele, e ele se organizou, e a coisa aconteceu em 52 dias, recorde, reconstruir as muralhas. O povo está seguro agora, lá de dentro. E Esdras acompanha, junto com Zorobabel, a reconstrução física, política, moral e a reconstrução religiosa, a reconstrução da palavra. O livro de Esdras vai mostrar que Esdras trouxe a reconstrução da palavra, do culto. Uma nação sem culto é uma nação sem direção. Quando se domina uma nação, geralmente mata os sacerdotes, impede o culto e domina o rei. Acabou a nação. Acabou a nação. Foi o que fizeram. Agora é o processo de reconstrução. Para reconstruir, nós precisamos aí de algumas coisas. Primeiro, é preciso, para reconstruir, visão. Visão. Tem que tomar ciência como está a situação. Tem que ter uma visão do hoje e do possível. Não se reconstrói à distância, tem que checar, tem que conhecer. Diz o texto que quando Neemias recebe aquela visita, e olha aí no texto, verso 2 e verso 3, diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá,
Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. É preciso se importar. Amados, nós temos a facilidade de passar do lado das necessidades sem ter o sentimento de compaixão. Às vezes nós estamos indo até bem, mas a nação não está, e nós não nos importamos. Às vezes nossa família está indo até bem, mas a igreja não está, e nós não nos importamos. Não tomamos consciência. Muitas vezes nós estamos comendo um prato suculento, mas tem alguém que está, e é da nossa família, passando necessidade e não sabemos. Diz o texto que ele tomou ciência de como as coisas estavam. Isso tem a ver com visão. Com visão. Como é que está a situação da sua vida? Como é que está a situação da sua família? Como é que está a situação do seu bairro, da sua cidade, do seu país? Olha, minha aposentadoria está em dia. Amados, toda estabilidade pode cair. Você pode estar por cima hoje e amanhã a coisa mudar repentinamente. Tudo ia muito bem até o Collor arrancar o dinheiro do povo. Mudou de um dia para o outro, o cara acordou pobre, estava ganhando 80% ao mês. Lembra disso? Década de 90. Sarney. Muita gente não queria trabalhar mais. Olha os juros que estava dando, estava construindo uma nação de sem vergonhas, exploradores, aproveitando da nação. Parece que foi um laço, né? Todo mundo queria pôr dinheiro na poupança. De um dia para o outro, o Collor falou, opa, tem dinheiro para usar. De um dia para o outro, suicídios, gente em desespero, pânico, não tinha mais nada. Confiou na instabilidade da moeda. E tem muita gente que até hoje não viu a cor. Eu não sei, era cruzeiros, cruzado real, o que era aquilo? A moeda da época, estava na transição. Perderam. Muita gente ainda não viu a cor do dinheiro. Muitos morreram sem pegar o tostão que tinha lá. Tudo pode mudar. Só Deus que não. Tudo muda. Tudo muda, meus irmãos. A qualquer momento, aquilo que parece sólido, desmorona. Gente saudável, de um dia para o outro, descobre de uma doença terrível, e aí a coisa se move. Uma situação financeira, um emprego que parecia, aqui que eu vou aposentar, está dando tudo certo, e de repente muda o sistema. Quando nós não temos a visão do que está acontecendo em nossa volta, e nós passamos a viver o nosso mundo, nós podemos ser surrados pela nossa própria indiferença para com aquilo. Chegar a nossa vez do tempo difícil, o dia D. Neemias não esperou chegar o dia ruim. A Bíblia diz que ele tomou noção do que estava acontecendo. A pergunta é nesta noite, você se importa? Você se importa com seus parentes que estão indo para o inferno e não ouviram do Evangelho ainda? Amados, tem alguns anos que isso tem me incomodado tanto. O privilégio que eu tive de receber o Evangelho, de ter nascido no lar cristão, de ter pais, crentes, fiéis a Deus, de ter aprendido a palavra desde a minha infância. Ao mesmo tempo, conhecer parentes que não tiveram essa mesma oportunidade, que nasceram dentro do paganismo, cegos. Você se importa? O que você tem feito para ir em direção a esses que estão morrendo
Você se importa com o que está acontecendo com a sua cidade? Porque muitas vezes somos voluntariosos em tirar a foto do lixo, da tragédia, do caos, mas somos tão lentos em propor medidas, a criarmos iniciativas para construir. É natural que a nação está em decomposição, que os sistemas estão corrompidos, mas nós não podemos justificarmos no sistema, porque Deus vai pedir conta de cada um de nós. Se todos estão corrompidos, mas eu não, louvado seja Deus por isso. Se ninguém se importa e eu me importo, isso faz a diferença diante de Deus. Se todo mundo está tocando a vida, cada um no seu quadrado, mas você se importa com o quadrado do outro, que está destruído, que está... Isso tem a ver. A situação de Neemias é que ele colocou o coração na miséria da nação. Ele se importou. Quando nós estamos de pé, meus irmãos, saudáveis, sadios, abençoados, é porque Deus quer nos usar para ajudar outros que não estão na mesma situação. Estão carentes, estão cegos. Um cego se guiar outro cego, ambos cairão no caminho. Tem que estar vendo se você se enxerga hoje, se Deus te deu saúde, te deu recursos. A Bíblia diz que se você tem recursos e você negligencia, vê seu irmão passando necessidade, você se cala, Deus vai te cobrar isso, porque tudo que Deus tem nos dado são dons, tudo, sejam saúde, habilidades, oportunidades e recursos, e eles precisam ser usados dentro do reino, para abençoar vidas. Nós não podemos reter, não somos caixas para armazenar, na verdade, somos fontes pelos quais Deus abençoa, canais pelo qual Deus nos usa para abençoar pessoas, acordar pessoas, despertar vidas, ajudar instituições. Porque o dia que nós nos transformamos em reservatórios, ele seca. Ele seca, porque a fonte mudou o lugar. Deus nos chamou para sermos fontes. O rio que corre em nossa vida é da água da vida, é uma fonte perene, não tem como represá-la, não tem como canalizar somente para si mesmo. O reino de Deus é o reino do compartilhar, Para a reconstrução é preciso de visão. Qual é a visão que você tem da sua cidade, do seu país, da sua família, talvez do seu casamento, da sua vida, como é que anda as coisas? Como vai? Interessante que nessa sociedade imediatista e descartável, as pessoas não perguntam com a noção de saber o como se passa. Às vezes nós perguntamos como a pessoa vai, para ela responder assim, tudo bem. Nós não queremos de fato saber, porque se nos contar, arrumamos serviço para a cabeça, não é isso? Então é melhor responder sem entrar na vida, na história. A gente fala assim, como é que está, Bruno? Bruno, tudo bem. Mas está bem mesmo? Aí de repente ele pode dizer assim, não está tão bem assim. Tem algo aí que nós entramos na história. Neemias quer saber como que está Jerusalém. Como é que está o povo que ficou? Como é que está andando a cidade? E os que conseguiram escapar do cerco? A notícia que Anani dá é o seguinte, olha, a cidade está destruída, né, Neemias? Nós estamos no caos, há fome, há um povo na miséria. Enquanto você está no palácio aqui, em Jerusalém, tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não tem o que vestir. Tem enfermos que não tem remédio, não tem médico, não tem leito, não tem quem cuida. Tem velhos que não tem quem leva para um lado, para o outro.
não há consolo em Jerusalém. A notícia não foi apenas o retrato da capa. Neemias leu tudo o que estava na nação. Procurou saber o que se passava. Às vezes a gente pergunta, como é que está o casamento? Está bem, não tem divórcio. A gente vai se tolerando. Será que está bem mesmo? Como é que está com seus filhos? Você tem perguntado para os seus filhos se está bem mesmo? Como é que foi hoje? Foi bem. Mas foi bem mesmo? Ele te respondeu tudo o que precisava responder? Ou a conversa é aquela conversa formal? Não é isso? Nosso relacionamento não é muito assim, meus irmãos? Vivemos no meio da multidão, mas estamos isolados. Parece que a gente não está vivo, relacionando, não abriu o coração. Não há o abrir do coração. E a pessoa tem medo que se abrir, pode me expor. Só se restaura, se reconstrói quando se tem visão da situação que está. Porque nós partimos exatamente de como está. E nós olhamos para como vai ficar. Isso é visão. Qual que era a visão de Hiroshima e Nagasaki? Caos. O que vai ter que fazer? Reconstruir tudo. Passa o trator, começa do zero. Estaca zero. Qual é a real situação? O ministério pastoral, vira e mexe, nós pegamos gente que está zerado. Zerado nas finanças, zerado no relacionamento, zerado na saúde, zerado de esperança, de propósito. É começar do zero. Se não tiver sentido, não vai acontecer. Em segundo lugar, para reconstruir, é necessário preparo. Não é apenas tomar ciência de como a coisa está e de como pode ficar. É necessário preparo. E Neemias, quando recebe a notícia, a primeira coisa que ele faz é se preparar. Porque antes da ação vem a preparação, antes da guerra tem um treinamento. Se não sabe manusear a arma, como você vai para a guerra? Tem que treinar, tem que se habilitar, se capacitar, tem que haver preparo. Do verso 4 ao verso 7 diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Tudo bem, pode até chorar, mas vai ter que fazer algo. E diz assim: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos cometido ou procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Jejum, oração, quebrantamento, confissão de pecados. Neemias se abre para Deus, para dizer: Senhor Deus, eu preciso de poder. Poder, para mim sair do palácio agora, para enfrentar o desastre da nação, eu preciso ser revestido de poder. Primeiro, quando toma noção do que está acontecendo, ele se quebranta. Ele coloca o seu coração na miséria, diz que ele lamentou. Possivelmente assim: gente, eu estou nessa zona de conforto aqui, Senhor, e os meus irmãos estão passando fome. Eu estou em pecado. Eu fiz questão de não ficar sabendo por muito tempo, mas hoje a ficha caiu. Lamentou, chorou, e disse que ele parou de comer por uns dias, e foi para a oração. Foi
Foi buscar a direção de Deus, buscar força, buscar estratégia. Foi se qualificar, se preparar. Jejum e oração. A batalha de Neemias aconteceu primeiro no preparo, antes do que ele tinha que fazer. A tendência nossa é sair imediatamente para fazer sem a direção de Deus, sem depender de Deus. Ele sabia que a reconstrução só podia ser uma obra divina. Ele não tinha capacidade para fazê-lo pessoalmente, a não ser que Deus colocasse a sua mão. E diz que ele confessa o pecado da nação. É uma reconciliação com Deus, é o abrir das janelas dos céus. Se Deus não abençoar, a minha caminhada vai ser em vão. Meus amados, nós precisamos pedir a direção de Deus para abençoar a nossa família, a estratégia, como nós vamos alcançar a nossa família, pedir isso em oração. Muitas vezes nós queremos evangelizar sem preparo, não alcança, falta autoridade. Deus prepara o momento, o tempo, as oportunidades, quando nós buscamos em oração, quando nós jejuamos, quando nós consagramos nossas vidas. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi numa mensagem do reverendo Jeremias há muitos anos atrás. Uma vez eu contei para ele, ele falou assim: rapaz, não lembro dessa frase. Eu falei: então foi Deus que mandou. Se você não lembra. Ele dizia o seguinte: quando o servo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme, coisas novas acontecem. Quando o servo de Deus ora. Nossas orações estão prescritas na eternidade. Deus preparou esse tempo. É por isso que Jesus não apenas viveu na atmosfera da oração, mas Ele ensinou sobre oração o tempo todo. Sobre o modo, sobre o tempo. É por isso que os nossos antepassados viveram debaixo de uma vida de oração, como nós falamos hoje de manhã do profeta Elias, que era um homem semelhante a nós. Talvez não era semelhante no tempo de oração, porque ele era um homem de oração. E olha, ele orava, descia fogo do céu, ressuscitava mortos, chovia, não chovia, milagres. Quando o servo de Deus ora, os céus se movem. Deus está aguardando as nossas orações, e Deus administra o cosmos através das orações prescritas dos santos. Quando nós oramos, nós cumprimos os decretos de Deus, pelos quais a palavra dele se efetiva, dizendo: vai, e o anjo vem, ele espota o anjo, volta, ele volta, cumpre o seu propósito. Oração. A coisa mais séria do crente é a oração. É a oração. Eu louvo a Deus que Deus tem aumentado os intercessores nesta igreja. Essa igreja será tão poderosa quanto os joelhos calejados e as lágrimas nos olhos. Todo grande movimento de Deus na história começou com a igreja quebrantada, uma igreja que ora, uma igreja que se prepara. A estratégia começa no quarto secreto, no tempo com Deus, no coração quebrantado. Não é ir direto à ação, porque muitas vezes nós somos habilidosos, efetivos e queremos fazer. Sabemos até como fazer. As grandes batalhas de Israel não lutou. Nós lemos hoje que Deus é nosso refúgio, Ele age, o Deus de Jacó. Esse é o Deus que não deixou a nação lutar muitas vezes. Quando a nação chegou para a batalha, o inimigo já estava desbaratado. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Sem preparo não dá para ir à guerra. Sabe por quê? Porque muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Nenhum poder. O poder do crente vem do alto. Quando você toma ciência, você tem visão da questão, como você vai fazer? Pode ter certeza que tudo começa no quarto secreto. Toda grande visão é movida por oração,
Qualquer visão que não é revestida de oração não é visão de Deus. Nós começamos a orar por aquilo, pedir a direção de Deus por aquilo, intrepidez, coragem, ânimo para fazer, direção clara. Como eu tenho dito, muitas vezes você sabe até o modo, mas não sabe o tempo. Tem que orar. Às vezes você está dentro do tempo e não sabe como fazer, Deus vai te dar. Oração. Então tem que haver preparo. Quer reconstruir? Começa no joelho. Porque Lutero, antes de pregar as 95 teses, ele era um homem comprometido com a sua vida piedosa de oração. O dia que ele lançou a dinamite das 95 teses, o torpedo do céu já estava descendo há muito tempo. A terra estava preparada para o plantio, regada com oração. Oração. Amados, nós precisamos ter experiências com Deus orando. Só tem experiências com Deus quem ora, quem gasta horas de oração. Só tem direções claras de Deus quem gasta tempo orando. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou um legado durante todo o seu ministério. Nós não podemos negligenciá-lo. Nós vamos estudar muito isso esse ano, porque nós vamos expor aqui o Evangelho de João. Nós vamos respirar essa vida de Jesus de oração. Orou. Nosso poder vem do alto. Mas não adianta apenas ter visão, tomar ciência, não apenas preparar, é necessário também propósito para reconstruir. Propósito. Tem que desejar fazer aquilo. Tem que queimar sua alma aquilo que você vai fazer. Agora é a hora de sair do castelo, sair do palácio, sair da zona de conforto, propósito. Desinstalar-se. Neemias agora tinha que conversar com o rei. O versículo 11 diz que ele vai para conversar com o rei. Na verdade, ele está pedindo umas férias. E que férias? Se você ler o texto todo, diz que Neemias pede autorização para ir à sua terra. Ele vai saquear os impostos do Estado, porque praticamente Israel não vai pagar mais impostos para a Babilônia, vai libertar o povo. Ele quer que o rei patrocine a construção, a reconstrução, e é o que vai acontecer. Mande gente para ajudar, e o rei ainda fica sem alguém para provar o veneno da comida lá. Ou seja, é o seguinte, eu estou indo e o senhor vai ter que fazer isso tudo ainda. Propósito. Colocou a vontade de Deus acima da sua, do seu conforto, de tudo que ele podia. Tem que sair agora. Diz o texto, versículo 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. E aí, versículo capítulo 2, diz que ele chega triste do rei. O rei notou que aquele homem que estava ali, por que você está triste? Ele preparou teu ambiente, né? Na hora certa Deus vai me dar o momento. É hora de eu sair. Neemias decidiu fazer algo, ele se mexeu, saiu da contemplação para a ação. Amados, talvez você já orou pela sua nação, você sabe como é que está a situação, mas você foi até aí, até orar eu vou, mas não saiu ainda do quartel. É o soldado que tem noção do que está acontecendo na guerra, sabe onde a guerra estourou, está preparado para a guerra, tem fuzil, tem granada, tem colete, está tudo pronto, mas está no quartel.
Vai vencer a guerra? Não. Tem que sair. É hora de desinstalar. Há um tempo atrás eu pedi a Deus direção. Deus, eu quero alcançar minha família para o Senhor. E toda oportunidade que eu tenho para falar de Jesus para os meus parentes, eu tenho falado. Louvado seja Deus, Deus facilitou e me deu a internet. Muitos estão podendo acompanhar. Talvez estejam agora acompanhando aí pelo Facebook. Oportunidade que Deus deu. Eu tenho orado para que os meus parentes possam ir a Cristo. E toda oportunidade que eu tenho de ir na casa de um deles, entre todas as conversas, a principal é sobre Jesus. A saudade, tudo é bom, mas se eles não tiverem Jesus, vão para o inferno. Vão para o inferno. Toda oportunidade que eu tiver para estar com eles precisa ser para levar-lhes a melhor notícia. Se há amor, não existe amor maior que esse do que compartilhar o Evangelho. Foi o que Jesus fez por nós, morrendo na cruz do Calvário. Provou um amor verdadeiro para a gente compartilhar isso. Reter isso é viver num palácio, salvo, sentado, sossegado, suviando, e perder a oportunidade de alcançar aquele que está longe. Não somente parentes, amigos, pessoas que a gente já teve um relacionamento, oportunidades que Deus nos dá, nós conversamos tudo com as pessoas, menos sobre o que elas mais precisam. Da graça de Deus. A gente discute o time, o governo, a gente fala que a saúde não está indo bem, que isso, tudo a gente conversa. E a gente sai, depois de uma conversa que parecia ser útil, inútil, não edificamos a pessoa. Você acha que Deus não vai perder conta desse tempo oportuno que Ele nos deu? Ou se vai, eu não tenho dúvida disso. Ele vai dizer assim, olha, eu te dei a oportunidade, você estava lá, abre a boca e fala, testemunha, cave oportunidades. Esta igreja vai crescer proporcionalmente à evangelização, a preocupação, a questão de ter visão, preparo e ação, que é o propósito. Às vezes sabemos tudo sobre evangelização, mas não saímos do quartel. Todo domingo a gente vem aqui, meus irmãos, ouvimos, mas você vai lá na feira comprar, sai, o máximo que está é um bom dia, tchau. Olha, todas as vezes que você pega um Uber, pega um táxi, um ônibus, ali existe um ser humano, que sem Jesus ele vai para o inferno. A decisão mais importante de uma pessoa é Cristo. O restante é importante? É. Se tem fome, dê alimento. Se tem sede, dê água. Se está sem coragem, encoraje-o. O profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Uma vida sem propósito é uma vida sem objetivo prático, sem significado, sem sentido, é uma vida não vivida. O que nos dá sentido na vida é cumprir um propósito. Isso é para o qual nós fomos chamados. Fomos chamados para adorar a Deus? Fomos, mas fomos chamados para abençoar as pessoas, para se importar, para ir além da teoria e fazer da Bíblia, que é regra de fé, prática. Porque muitos de nós vão chegar na hora da entrada no seio e falar assim, e hoje vai perguntar, e aí, o que a Bíblia era para você? Fala assim, era regra de fé. O que mais? Prática. Por que você não fez? Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava preso, não foi me ver, eu estava doente, mas não foi me visitar. Faltou propósito. Tinha até ciência da situação, mas não foi lá. Você tem tido alguma preocupação em reconstruir
reconstruir sua vida. Você tem que se preocupar como anda seu irmão, como anda a sua igreja, como anda a sua cidade. Você tem buscado informação para, de fato, assim, olha, para tomar ciência para ação. Como é que eu posso ajudar? Em que área eu posso atuar? Se está havendo desperdício, como que eu posso ajudar a evitar isso? Se está havendo injustiça, como eu posso ajudar na reparação? Se está havendo descontrole nas finanças, como podemos reter isso? Nós somos fiscais da nossa nação, nós somos cidadãos, meus irmãos, precisamos agir. Há leis que nós podemos ajudar a nação, entrar. Existe o Ministério Público, existe gente, órgãos competentes, dos quais nós podemos nos aproximar para ajudar, facilitar o trabalho da nação. Mas às vezes nós falamos assim, a nação está podre. Talvez não esteja tão podre assim, tem alguém que está são ainda, que está querendo reconstruir, mas ele precisa de mãos, de gente para ajudar. Eu sei que Sambalá e Tobias são aqueles personagens aqui do texto de Neemias, querem desanimar a gente, quer dizer que não vai dar certo, que já tentaram antigamente, que esse país é corrompido, que esse governo não presta, que político tudo é igual. Satanás é mestre no fatalismo. Vai dizer que essa igreja não tem mais jeito, que a sua família, o povo é duro de coração mesmo, e você vai justificar que profeta não tem honra na sua própria terra, e você vai achar que isso é bíblico. Não evangelizar. Olha só, isso é o evangelho do caos, não é o evangelho do reino de Deus. No reino de Deus tudo vai bem, querido. Na igreja de Cristo vai bem porque Jesus morreu por ela, e ele diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele. E se você é a igreja dele, você então vai ajudar os seus irmãos a prevalecerem contra as portas do inferno. Ação. Se você tem se preocupado, isso é sinônimo de visão. Se você tem orado, isso é sinônimo de preparo. Se você tem lutado para a reconstrução de sua vida, da sua igreja, da sua cidade, do seu país, então você tem um propósito para o qual você pode viver. Uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Hoje Deus quer restaurar. Deus quer restaurar altares quebrados. Pode ser seu culto doméstico que você abandonou um bom tempo. A relação com seus filhos, com seu esposo, seu casamento, a sua paixão por Jesus, pela obra de Jesus, pela igreja de Jesus, perdeu o encanto, paixão pela sua cidade, você já não ama o lugar que você vive mais, talvez você tenha cooperado para a destruição e não para a construção, porque você perdeu o amor. Eu acho lindo nos Salmos, um termo de assim, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Precisamos orar pela paz de São Vicente, orar pela cidade, dizer, Senhor, restaura a nossa cidade, Senhor, restaura, Senhor, nossa cidade. E se não tiver jeito de restaurar, Senhor, faz de novo. Faz, Senhor. Fatalismo não. Fatalismo não é evangelho. Deus restaura. É poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos tirar um tempinho de oração. Queria orar pela nossa cidade. Queria orar pelas nossas famílias. Neemias nos dá lições importantes. Tome conhecimento do que está acontecendo. Quem sabe você vai pegar o telefone essa semana para perguntar como é que está aquele parente seu. Como é que está aquela pessoa que você conhece? Você vai ligar e vai falar assim, e aí, como é que está? Não, está tudo bem. Não é isso que eu estou querendo saber. Como é que está o casamento aí?
Eu queria orar com você. Como que eu posso te ajudar? Ore ao Senhor para Ele te dar direção. Faça no mínimo uma ação dessa essa semana. Uma ação. Fala, gente, eu nunca pensei nisso. Talvez ela esteja lá do outro lado do país. Mas você vai pegar o seu telefone e vai dizer, olha, eu não quis mandar um WhatsApp, eu quis te ligar. Como é que está a lavoura aí? Deu geada esse ano. Perdi tudo. Eu quero dizer para você que do outro lado da linha tem um ser humano precisando da graça de Deus, que vai fluir através da sua vida. Da sua vida. Pede para Deus te dar poder de transformação. Vai fluir através da sua vida. Você vai alcançar alguém. A pessoa vai dizer assim, foi de Deus aquela sua ligação. Eu já não tinha mais direção. E quando você dizer que vai orar, você ora no nome de Jesus. Não diga que vai orar, ora naquela hora. É urgente a oração. Ore mesmo. Coloque a pessoa diante do Senhor. Mostre o quão poderoso é o nosso Deus. Se nós confiarmos nele, Ele pode fazer. Pelo menos uma ligação. Se você for um pouquinho mais extraordinário, saindo da vida ordinária, quem sabe você vai fazer a visita. Você quer saber como é que está a despensa mesmo? Você vai lá. Como é que está aí? Vai dar trabalho, pastor. Vai dar, se você tiver propósito, você vai sair do seu lugar. Você vai sair da sua zona de conforto. Há algo para fazer. Você vai visitar. E se necessário for, o maldito escorpião vai morrer. E você vai poder enfiar a mão no bolso. Porque muitos têm que ser recurso mesmo. Vai ter que abrir mão de alguma coisa para abençoar a vida. Mão do seu tempo. Talvez você vai ter que romper a barreira da ofensa. Você estava magoado com essa pessoa e achava-se no direito de manter-se distante. Não perdoou, não foi lá, não reatou. Quem é o crente? É você ou ele? Não espere o ímpio vir até você. Se você é o crente, você vai. É você que vai. Somos nós que vamos. Nós que nos importamos. Nós que nos importamos. Eu não tenho dúvida de o que Deus vai fazer. Eu confio na palavra empenhada. Palavra rema, palavra que Deus opera. E na hora que você for testemunhar, faça como nos Salmos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres. Tempo de celebrar o que Deus fez. Conte o testemunho daquilo para edificar alguém. Você vai dizer, Deus me usou. Um canal. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Queria que você saísse nessa noite com esse desafio. E eu queria receber um abraço seu nos próximos dias, dizendo, foi tão bom. Quando eu liguei, quando eu fui lá, parecia que foi preparado aquele momento para mim, estar lá. Foi, você é um canal que Deus usa. Então limpe o seu canal, faça como Neemias, peça perdão, santifique sua vida, jejue, ore, prepare-se para ser usado, tenha propósito, saia da sua zona de conforto, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos nessa noite.
Pai, muitas coisas boas têm acontecido conosco, muitas vezes somos preservados, o Senhor tem nos dado recursos, entramos numa zona de conforto e muitas vezes tornamos insensíveis diante daqueles que estão à nossa volta, daqueles que deveríamos externar amor, compaixão, sermos mais presentes. Muitas vezes é dentro da nossa casa, com nossos filhos, com o nosso cônjuge, Deus, é nossa família. Muitas vezes o casamento não vai bem, a relação com os filhos não está boa, Senhor, precisa ser restaurada. Muitas vezes, Deus, a reação é com o nosso vizinho, que nós não importamos, não sabemos o que está acontecendo no nosso prédio, Deus, aquele que é vizinho de porta. Muitas vezes não nos importamos com os porteiros, com aqueles que nós encontramos pelo caminho. Deus, muitas vezes não passa de um bom dia, de um tudo bem, Deus, sem saber a real necessidade, o que está se passando. Muitas vezes nós somos hábeis, Deus, a criticar a nossa nação, e temos uma dificuldade imensa, Deus, de nos importarmos. Perdoa nossos pecados, Senhor, porque tudo que está acontecendo com a nossa nação, nós somos culpados, Deus, nós somos pecadores, e muitas vezes cooperamos com as trevas, Deus, porque nós mesmos jogamos mais uma pá de cal, fatalista, diante do contexto. Tenha misericórdia de nós, Deus, renove, Deus, e nos dê uma visão clara de como está a nação, mas uma visão clara de como pode ficar com a Tua presença. Deus, como arquiteto, que vê um monturo, um prédio construído, nós possamos ver, Deus, relacionamentos, vidas, a cidade, a nação reconstruída, Deus, em torno de um fundamento sólido. Senhor, nos ajuda a sair do comodismo e irmos em direção às pessoas, às necessidades, Deus, para a glória do Senhor. Que o Senhor possa dar testemunhos no nosso meio nesses dias, Deus, daquilo que o Senhor vai operar, da palavra que o Senhor já liberou, Deus, daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Abençoe teu povo, abençoe, Deus, com uma semana vitoriosa, abençoe a nossa juventude que está em acampamento, que possa voltar, Deus, animada com o Senhor, encorajado com a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa assisti-los e guardá-los na volta. Abençoe aqueles que ficam na cidade, que possam, Deus, tirar o tempo para orar, para interceder, para se colocar na brecha, no nome de Jesus. Prepara, Deus, a próxima semana, quando nós teremos aqui um tempo de celebração, que sejam uns dias de testemunho, de coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós. Despede teu povo em paz nessa noite, ao retornar para os nossos lares, protegidos, guardados e abençoados por Ti, debaixo dos Teus ternos cuidados, gozando da Tua presença graciosa. Abençoe teu povo, Senhor. Visita famílias, lares, vidas nesta noite. Amado irmão, ide em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão, a consolação, a presença do Espírito Santo repouse sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Boa noite, meu amado irmão, boa semana, Deus te abençoe no nome de Jesus. O louvor vai estar tocando essa canção e eu estarei à porta para cumprimentar os irmãos. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
salvação.